Olá, seja bem-vindo, sétimo ano. Então, seja bem-vindo à primeira aula de matemática desse ano de 2021. E aí, assim, esse mês de fevereiro, como eu tinha conversado com vocês, lembra que tem avaliação diagnóstica, né? Então, o que vai acontecer? Essa avaliação diagnóstica vai ser, assim, um termômetro para mim tentar ter uma noção do que vocês aprenderam no ano passado ou não. Lembra dessa canetinha que eu tinha comprado? Falei para vocês que é essa que eu vou conseguir escrever aqui pelo aplicativo, tá bom? Então, vamos para o exercício 1, ó. Resolva as expressões numéricas a seguir. As expressões significam o quê? Que daí, na verdade, ela é uma expressão, ou seja, ela é grande e vai ter números. Por enquanto tem números, tá? Então, logo vai chegar letras também. Tem números e tem vários sinais. E aí, o que vocês aprenderam ano passado? Que tem uma sequência de símbolos, né? Que tem o parênteses, que é aquele bem redondinho. Tem o colchete, lembra que é aquele bem quadradinho? E tem a chave, que é aquela bonitinha assim. Ah, professora, eu não tô entendendo. Deixa eu colocar aqui pra vocês, tá? Espera só um pouquinho. Então, vamos lá. Ó, primeiro, nossa... Vamos de novo aqui. Primeiro são os parênteses. Segundo são o colchete, que ele é assim, aquele quadradinho, lembra? E por último, então, são as chaves, tá? Então, resolve primeiro quem tá dentro do parênteses, depois dentro do colchete, depois dentro da chave, tá bom? Então, vamos lá. Mas aí, o que acontece? Deixa eu só apagar aqui, pessoal. Aí, então, ali na expressão, primeiro você vai resolver aqui. Você vai resolver esse 7 mais 2, né? Então, ó, vamos dar uma olhadinha ali, ó. Você vai resolver esse 7 mais 2, e aí ele vai virar um número. Aí você vai diminuir o 20 menos aquele número, depois diminuir com 3. Só o último ali, a letra E, que tá um pouquinho mais difícil, que vai ser as 3 chaves, mas é isso que você tem que fazer. Segue essa sequência de qual você tem que organizar primeiro, tá bom? Então, vamos para o exercício 2. Ó, o exercício 2. Escreva com suas palavras o que são números primos. Vamos tentar lembrar que o ano passado, além de eu ter explicado o que são números primos, lembra que nós fizemos um joguinho que chamava Quem Sou Eu? Que colocava na testa e você tinha que adivinhar que número era aquele? Então, um dos conceitos que vocês estudaram são números primos. Professora, não lembro o que são números primos. O que você tem que fazer? Vai na internet e lembra, mas eu vou dar uma resumidinha aqui, só que eu quero que você escreve com as suas palavras. Não me vê com texto enorme, assim, copiado, Ctrl+C, Ctrl+V do tio Google, não, tá? Então, assim, ó, bem resumido, são números que se dividem apenas por um e ele mesmo. Professor, mas que números são esses? Vamos pensar, por exemplo, o número 10. O número 10, vamos pensar em 10 reais, ó, 10 reais. 10 reais divide para 1? Sim, que dá 10 reais para uma pessoa. 10 reais divide para 2 pessoas, eu e você? Sim, vai dar quantos reais para cada um? 5 para você e 5 para mim. 10 reais divide para 3? Então, não dá para dividir. Para 4? Para 5? Para 5 dá. Então, vai dar 10 reais para 5 pessoas, dá 2 reais para cada um. Ou seja, vamos tentar entender. O número 10, ele divide pelo 1, né? Pelo 2, pelo 5 e pelo 10. Ou seja, ele tem quantos divisores? Ele tem 4 divisores. Quem é número primo, ele só tem 2 divisores. O número 1 e ele mesmo. Mas quais seriam esses números? São vários, mas vamos pensar 11. 11 reais. 11 reais, ele só vai dividir só para 1, que dá uma divisão exata. Esse aqui tem que lembrar, tá? Uma divisão exata. 11 reais, ele só divide para uma pessoa, que dá a divisão exata, e só divide por 11. Mas, professora, na prática, o que seria isso? Vamos pensar as moedinhas. Se você vai lá na sorveteria da Dona Alessi, você pega, vocês estão deu 11 reais lá. Então, tá você e seu irmão, você e seu amigo, não importa quem seja. Se dá 11 reais dividido para 2 pessoas, vai dar quanto? 5,50. Esses 50 centavos que seria esse número quebrado. Isso não pode acontecer. Tem que ser número inteiro, ou seja, o número que a divisão vai ser 0, tá bom? Olha só a colinha que a professora deu, hein? Aí, o que acontece? Lá no exercício 3, o que são múltiplos de um número natural? Múltiplos são o quê? São tabuada, né? Então, vamos pensar. Quem são os múltiplos de 2? 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Ou seja, são números que vai se multiplicando por ele mesmo, tá bom? Mas você vai escrever com as suas palavras. Exercício 4. O que são divisores de um número natural? Eu acabei de dar o exemplo dos 10 reais, tá bom? O número 10, ele se divide por quanto? Pelo 1... pelo 2, pelo 5 e pelo 10. Então, o que são divisores?
com aquele exemplo que eu dei, você vai tentar descrever para mim o que são, tá bom? Vamos para o exercício 5? O exercício 5. Do conjunto dos números naturais, quais são os múltiplos de 6 menores que 78? Olha, com calma. Lembra que eu falei que para a gente lembrar de múltiplos a gente tem que pensar em tabuada? Vamos pensar múltiplos de 6. É o quê? Pulando de 6 em 6. 6, 12, 18 e assim por diante. Aí eu quero que você escreva para mim quais são eles, acima do 6, né? Os múltiplos de 6, só que o máximo é 78, então tem que ser antes dele. Você vai colocar para mim todos esses números, tá bom? Bem facinho, tá? Vamos para o próximo. 7. Considere os seguintes números, ó, tem aqueles números ali em cima. O que vai acontecer? Agrupe os números dados nesses dois conjuntos, né? Tem o do conjunto dos primos e tem o conjunto do composto. Professor, mas qual que é a diferença de primo e de composto? Quando eu dei exemplo dos R$10, ele não é um número primo, então ele é considerado um número composto. Por quê? Porque ele tem mais de 2 divisores, tá bom? Então vamos olhar ali, ó. O primeiro número é o 13. Deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. Agora eu vou colocar uma cor vermelha. Vamos olhar aqui, ó, o número 13, ele já está resolvido aqui, né? Agora vamos pensar o número 15. Aí você vai pensando assim, o 15 dá para dividir por 1? Dá para dividir por 2? Dá para dividir por 3, por 4 e assim por diante. Se ele tiver mais de 2 divisores, ele é composto, você vai colocar nesse segundo aqui. Se ele for um número primo, que ele só divide por 1 e por ele mesmo, tem só 2 divisores, você vai colocar aqui dentro desse quadro, tá? Vou dar uma dica, só funciona com número par, tá? Deixa eu ver aqui. Não tem número par, mas eu vou dar uma sugestão. Lembra que eu dei o exemplo dos R$10? Toda vez que chegar na metade daquele número, o próximo é ele. Como assim, professora? Vamos pensar. Lembra que os R$10 eu falei, ó, divide por 1, divide por 2, divide por 5. Depois do 5, o próximo divisor é o 10. Vou dar outro exemplo. Exemplo do 16. Divide por 1, por 2, por 4... Eu falei 18, né? 16 por 1, por 2, por 4, por 8. O próximo, então, é o 16, porque a metade de 16, ele é 8. E assim vai funcionar com todos os pares. Essa dica não funciona para os números ímpares, tá bom? Então, esse aqui foi a explicação do exercício 7. Agora vamos para o próximo? Próximo, 8. Qual é o mínimo múltiplo comum entre os números 15, 24 e 60. Ai, meu Deus do céu! Então, vamos lá, ó. O 15, o 24 e o 60, eles têm um mínimo múltiplo comum. É só uma desses 5. Vocês vão ter que marcar a alternativa correta. Não vou explicar ele, porque se eu explicar, eu já vou dar a resposta. Mas eu vou começar a dar um exemplo que vocês vão conseguir fazer o exercício 9, fazer o exercício 9 e voltar para o 8, tá bom? Vou usar outros números, tá? Então, deixa eu pegar a caneta aqui, gente. Vou fazer de preto. Pera aí. Vamos lá. Eu vou fazer um exercício para vocês aqui, ó. Qual que é o MMC de 10 e 16? Que foi os números que eu usei, de 10 e 16. Então, vamos lá. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão colocar um número do lado do outro, do jeito que eu tô fazendo aqui. Vai colocar essa linha. E aí, vocês vão dividindo até chegar no número 1. E o que vai acontecer? Nessa parte aqui, deixa eu colocar de outra cor, ó. Nessa parte aqui, vai ser somente os números primos. Isso chama fatores primos, tá bom? Ou seja, olha só, eu já vou dar dica já daquela dos números primos. Você vai dividir por 2, por 3, 5, 7, 11 e assim por diante, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu vou continuar aqui com o preto. Tá, então vamos começar aqui, ó. Vamos pensar. Vamos começar pelo número 2, tá? O 10 e o 16 divide por número 2? Divide, né? Vamos pensar aqui, ó. Divide por 2. Que 10 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 5. 5 reais para cada um. 16 dividido por 2 vai dar quanto? 8. Você não pode passar nem para o 3, nem para o 5, nem para o 7 sem ter terminado as outras divisões. Vocês vão observar que o 8, ele divide o 2, né? Só que o 5 não. Então, o 5, o que você vai fazer? Você só vai repetir. Tudo bem? Então, vamos para o outro, ó. 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. Ah, eu acho que o espaço vai ficar pequeno. Vai ser, ó.
Ai, deixa eu voltar aqui, perdão. Aqui é 2. 8 dividido por 2 vai ser 4. O 5 ainda não, vou deixar ele ali. 4 dividido por 2 vai ser 2. Agora a gente vai terminar. 2 dividido por 2 vai ser 1. Opa, quase terminou. Chegou no número 1 ali. Mas o 5 ainda continua a ser 5. Então não precisa dividir por 3. Eu vou dividir por quanto? Por 5, tá? Então você vai observar que esses números aqui são só números primos. 2, 3, 5, 7, assim por diante, tá bom? Então, o que vai acontecer? 5 dividido por 5, opa, 5 dividido por 5, então aqui vai ser 1 e 1. Meus amores, ó, só acaba quando aqui, ó, deixa eu mudar a cor, quando aqui ficar 1. Professora, mas como que eu vou saber quem que é o mínimo múltiplo comum entre 10 e 16? O que vai acontecer? Nós vamos fazer uma multiplicação em cada um deles aqui, e nós vamos descobrir quem que é o MMC. Mas antes de fazer essa multiplicação, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Vou fazer com 2 números pequenos para ficar mais fácil. Vamos pensar múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 e assim por diante. Múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. Aí aqui, ó, mínimo quer dizer o menor, múltiplo, que é o que está multiplicando, comum entre eles. Se você pensar entre o 2 e o 5, o menor deles que vai ser igual vai ser o 10. Eu tenho 10 aqui, 10 aqui. Só que vai ter outros múltiplos que são iguais, ou seja, que é comum, em cima e embaixo, nos dois ao mesmo tempo. Só que eu quero o menor entre eles. Nesse caso que eu falei do 2 e do 5, vai ser o 10. Só que agora vamos fazer o seguinte. Vocês vão seguir bem o modelo desse daqui, tá bom? Não vou resolver para vocês, é seguir esse modelo. Então, como que nós vamos fazer? Vamos resolver aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 5, vamos fazer aqui no cantinho, ó. 16 vezes 5. 5 vezes 6, 30, sobe o 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Ou seja, o MMC, o mínimo múltiplo comum, o menor número múltiplo comum entre o 10 e entre o 16 é qual número? É o número 80, tá bom? Então, vocês vão seguir o modelo disso daqui. Aí, o que vai acontecer? Ó, vou voltar aqui um pouquinho. No exercício 8, vocês vão fazer 3 números, o 15, o 24 e o 60. Mas é do mesmo jeito que eu fiz, vai dividindo, dividindo. Quando os 3 números ficar 1, você vai multiplicar aqueles números ali e aí vai ser uma dessas respostas. Ou é 120, ou é 60, ou é 48, ou é 15, ou é 90, combinado? E no exercício 9 é do mesmo jeito que eu acabei de explicar, tá bom? Então, gente, essa é a aula, assim, para vocês poderem resolver todos eles, tá? Se por acaso, professora, eu fiquei em dúvida em alguma coisa, como que eu faço? Você vai mandar mensagem lá pelo meu WhatsApp, vou mandar esse vídeo aqui no grupo, você vai lá mandar mensagem no meu WhatsApp que eu vou ajudar você a resolver, tá bom? Assim, gente, eu não vou dar resposta, vou ajudar você a pensar, a te dar um caminho para você resolver, tá bom? Então é isso, tá? Espero que tenham gostado, façam bem bonitinho, capricho, não amassem, escrevam um nome de caneta bonitinho e devolve, tá? Gente, beijo, fica com Deus, tá bom?